Muito obrigado. Prosseguindo a nossa reunião de Câmara, temos o período antes da ordem do dia, para o qual abro inscrições para quem tenha, Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Sr. Presidente tem vindo em intervenções públicas a assumir-se de algum modo como paladino da demolição daquele edifício conhecido por Hotel Now. Pelas notícias que vieram a lume nas últimas 2 semanas, constatamos que a Câmara Municipal de Cascais foi a entidade que se opôs à decisão do Tribunal Central Administrativo no sentido de ser cassada a licença de construção e a subsequente demolição daquele mamarracho. A mim parece-me contraditório que, por um lado, o Presidente da Câmara venha publicamente defender que aquele edifício seja demolido ou removido dali e, por outro lado, que a Câmara, por si presidida, se tivesse oposto à decisão do Tribunal no mesmo sentido. Por isso, peço-lhe, Sr. Presidente, o seu comentário relativamente a esta contradição. Fazer aqui referência a uma outra situação que queria transformar numa recomendação ao Executivo da Câmara Municipal de Cascais. Na penúltima reunião deste Executivo, em resposta a uma interpelação, o Sr. Presidente afirmou que os contratos de trabalho de trabalhadores da EMAC que estavam a ser rescindidos diziam respeito apenas a situações de trabalho sazonal que tinham chegado ao termo do seu tempo natural. Sabemos agora que estão em causa cerca de 6 dezenas de pessoas, muitas das quais têm neste emprego a única fonte de rendimento para o sustento dos seus agregados familiares. E sabemos todos também que a possibilidade destes trabalhadores conseguirem encontrar outro trabalho nos meses mais próximos, face ao elevado número de desempregados existentes no nosso concelho e no país, é altamente improvável, fazendo crescer a sua angústia e o desespero das respectivas famílias. Acresce que, pelas informações que nos chegam, estes trabalhadores, apesar de contratados ao abrigo das disposições que regulam o contrato sazonal, exercem na EMAC funções de caráter permanente, tanto que todos eles entraram na empresa já para substituir outros que haviam sido admitidos com a invocação da mesma sazonalidade e que viram também rescindidos os seus contratos. O tempo médio de duração do contrato destes trabalhadores, agora despedidos, é de 1 ano, o que, só por si, põe em causa a alegada sazonalidade. Face ao exposto, a CDU reclama que seja revista e anulada a decisão de rescisão dos contratos de trabalho dos trabalhadores da EMAC, a quem foram entregues notificações de denúncia no decurso do corrente mês de dezembro. Muito obrigado. Sra. Vereadora Teresa Gago. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria trazer aqui ao período antes da ordem do dia. O primeiro é sobre a minuta da ata número 29, em que, na página 6, falta a menção à declaração de voto do PS nos pontos 36, 37 e 38. Este facto parece-me importante, uma vez que as minutas das atas já estão publicadas, são públicas, estão no site e penso que será de corrigir e de ter atenção da próxima vez. Embora possa compreender, porque foi precisamente aquela reunião em que o Sr. Presidente, quando eu estava a fazer a súmula das declarações de voto, para contribuir, para que não houvesse dúvidas para a minuta e para a ata, que me foi cortada a palavra, de forma que eu penso que as minhas intervenções no final poderão continuar a ser úteis. Em todo o caso,
Peço, faz favor, que seja corrigida aqui a minuta da ata número 29. Outra questão é que o Partido Socialista solicitou uma reunião com a tesoureira da Câmara Municipal de Cascais. Ainda não há data marcada e, de facto, insistiríamos para que esta reunião fosse marcada com a máxima celeridade possível. Obrigada. Não tenho, do Sr. Vereador João Cordeiro. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar conhecimento que o Partido Socialista entregou na Inspeção-Geral de Finanças um pedido urgente de auditoria relativamente à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso pela Câmara Municipal de Cascais, do seguinte teor. Na qualidade de candidatos autárquicos e agora de vereadores da Câmara Municipal de Cascais, temos promovido no passado recente uma análise muito atenta de vários elementos documentais com impacto financeiro da referida idilidade, tendo por nós resultado claro que se encontram a ser assumidos compromissos em flagrante e reiterada violação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, LCPA, e do respectivo Decreto-Lei Regulamentar 127/2012. Como é sabido, na LCPA e no Decreto-Lei referido, encontram-se estabelecidos um conjunto de condições que devem estar reunidas para que entes públicos, como o município de Cascais, possam assumir validamente compromissos financeiros perante terceiros. Nesse contexto normativo, merece especial destaque a seguinte condição. Não podem ser assumidos compromissos que excedam os denominados fundos disponíveis, ou seja, os fundos que o ente público tem à sua disposição no horizonte temporal de 3 meses. É o que resulta paradigmaticamente do preceituado nos artigos 3º, a linha F, e artigo 5º, número 1, da legislação referida. Com efeito, é hoje consensual que os fundos disponíveis constituem um limite quantitativo à assunção de compromissos, que é o mesmo que dizer um limite à despesa. E, note-se, um limite universal aplicável a qualquer entidade, independentemente de ter ou não pagamentos em atraso e ou violar ou não a LCPA. Quer isto dizer que qualquer entidade abrangida pela LCPA só pode assumir um compromisso se previamente a sua assunção concluir que tem fundos disponíveis. Se isto não acontecer, não pode validamente assumir um compromisso. Ora, da análise da documentação supra enunciada, é possível concluir com meridiana clareza que a Câmara Municipal de Cascais não se encontra a cumprir tal condição, ou seja, não tem procedido à demonstração de que no momento temporal em que o compromisso é assumido, existem no município fundos disponíveis. Concretizando, a Câmara Municipal de Cascais tem assumido muitos compromissos financeiros, mas, contrariamente ao que se encontra estabelecido na lei, não tem procedido à prova de que as quantias que se têm vinculado a pagar se encontram asseguradas por fundos existentes nos cofres do município a muito curto prazo, leia-se 3 meses. O que a Câmara Municipal de Cascais tem promovido passa, no fundo, pela assunção de vários e da mais diversa índole compromissos financeiros, independentemente da referida demonstração, limitando-se a sujeitar a respectiva liquidação às respectivas disponibilidades de tesouraria. Ora, o padrão constatável em momento anterior ao exercício de funções do atual... Era este o padrão constatável em momento anterior ao exercício de funções do atual Executivo Camarário. Mas essa linha de atuação, em patente desconformidade com a lei, mantém-se in totum. Vejamos desde logo o caso da proposta 1557/2013, apresentada e aprovada em reunião de Câmara de 11 de novembro, da qual resulta clarividente a proposta de submeter à Assembleia Municipal de transferência à União de Juntas de Freguesia de Cascais-Estoril da verba de 49.750 euros, sem que se evidencie, numa linha que seja, que o município de Cascais dispunha à data de verbas disponíveis que lhe permitissem assumir tal compromisso. A prova disso encontra-se na própria proposta em exame, na qual se pode ler que a transferência será efetuada consoante as disponibilidades de tesouraria. Ponto 11. O mesmo sucede, sem tirar nem pôr, nos seguintes casos, todos eles objeto de competente aprovação camarária. Proposta 1559,
transferência para a Junta de Freguesia de Carcavelos Parede da verba de 55.150 e proposta 1.560, transferência para a Junta de Alcabidez da verba 65.300 euros. Ora, tal conduta, que já era levada a cabo em momento anterior ao derradeiro ato eleitoral, mas que se mantém, viola o mencionado quadro jurídico em concreto e de modo particularmente intenso os artigos atrás citados. Aliás, importa notar que esse comportamento reiterado e sucessivo da Câmara Municipal de Cascais no domínio da LCPA e do Decreto-Lei 127/2012, conheceu porventura o seu expoente máximo quando da aprovação da proposta 73 de 2013, referente ao aumento de fundos disponíveis, que aqui importa destacar para todos os efeitos legais. Efetivamente, uma decisão desse tipo, aumento de fundos disponíveis, adquire natureza excepcional e, para além disso, deve ter na sua base um concreto compromisso financeiro, ou vários, naturalmente, que justifiquem esse aumento temporário de fundos disponíveis. Ora, na proposta 73 de 2013, aprovada em Executivo Camarário, não se extrai que compromissos fundamentam tal proposta deliberativa que foi aprovada e não se encontrando, por isso, devidamente fundamentada. A preterição da lei, nesse caso, é por isso clara e merece ser realçada também na presente sede. Tudo num quadro em que, como se referiu, o aumento de fundos disponíveis só pode ser determinado por via de uma decisão excepcional, sendo que a mobilização de faculdades desta natureza carece de cumprimento de um especial dever de fundamentação que manifestamente não foi respeitado na situação concreta. Ora, a violação da LCPA e do Decreto-Lei 127, para além de gerar a nulidade dos respectivos atos administrativos, acarreta responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira e deve dar lugar à realização de auditorias por parte da presente Inspeção-Geral. Tais auditorias tornam-se ainda mais necessárias em casos como o presente de prática ilegal continuada no tempo. Trata-se de um efetivo padrão de comportamento que há que estancar. Solicita-se, pois, a Vossa Excelência, perante a apontada preterição pela Câmara Municipal de Cascais, que seja determinada com urgência a realização de uma auditoria, tendo em vista justamente avaliar a desconformidade da atuação camarária com o enunciado quadro legal, daí devendo ser tiradas as consequências legalmente previstas. É o que se requer para efeitos do estrito cumprimento do princípio da legalidade e do número 2 da Constituição da República Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não havendo mais pedidos, Sr. Vereador Alexandre Sargento. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Não posso deixar de expressar o nosso profundo pesar pelo falecimento do Bruno Nascimento, que não podia ficar sem uma referência, pelo menos a parte dos eleitos do Partido Socialista, para além do minuto de silêncio que todos cumprimos. Relativamente aos assuntos que temos hoje para a apresentação, no ponto antes da ordem do dia, e antes de, e não querendo repetir de forma nenhuma o que já foi dito, solicitar e reiterar o pedido que foi feito já a 9 de dezembro, de um pedido de informação relativamente à situação da Trata ao Lixo. Solicitar que nos seja esclarecido qual é que é o montante a existir, qual é que será o montante em dívida do município à Trata ao Lixo, ou em dívida ou em pagamento. É uma situação que nós pretendemos manter um acompanhamento muito próximo e que, neste momento, a proximidade desse acompanhamento não pode ser feita em virtude da ausência de informação significativa por parte do município. Solicitar também que as informações que foram pedidas a quando das transferências aqui aprovadas pelos eleitos com responsabilidades, e não só, para as transferências para as juntas de freguesia e uniões de freguesias, foi aqui solicitado que fosse remetida a documentação que as exportava e até hoje continuamos sem receber. E tenho ideia que nem os protocolos também foram solicitados, terão sido entregues. Os protocolos já foram entregues, mas a documentação restante que eu solicitei, pelo menos a mim, não me chegou. E era para solicitar essa informação. Pedir também uma confirmação que nos tranquiliza a todos de que todos os trabalhos feitos a nível da limpeza de ribeiras, de linhas de água, etc., para a preparação, no fundo, para a intempérie de inverno que se aguarda, todos os trabalhos de preparação para a intempérie, no fundo, para o inverno, que estão feitos, limpezas de linhas de água, etc.,
de forma que podemos olhar para esse período que aí vem, em princípio, com a tranquilidade que o mesmo merece. Obrigado. Não havendo mais intervenções, começava pelo princípio, dizendo ao Sr. Vereador Clemente Alves que toma pressupostos errados e depois tira conclusões erradas. De facto, a Câmara não se opôs ao Tribunal para que lhe fosse cassada a licença. Foi a Câmara que cassou a licença. É completamente diferente. Portanto, o senhor está completamente desinformado e depois tira daí conclusões, afirmações, acusações, insinuações, de uma forma perfeitamente escusada. Portanto, podia-lhe explicar todo o processo, mas não lhe vou explicar porque também penso que também não o quer entender pela forma como o abordou. Em relação aos contratos de trabalho, que tal como teve a oportunidade de dizer, neste momento foram comunicadas 11 intenções de não renovação de contratos, são contratos a termo certo e, portanto, nesse sentido, mais não tenho a dizer, a não ser que também o Sr. Vereador sabe de uma outra situação que estamos a gerir com pinças, que porventura nos vai obrigar a admitir pelo menos 80 funcionários e que nós temos também que ter alguma margem do ponto de vista legal para continuarmos a cumprir com as cotas. Em relação à Sra. Vereadora Teresa Gago, dizer-lhe também que a questão da minuta ficou de fazer chegar as recomendações, não fez chegar e, portanto, nesse sentido vai ser incluída essa menção que faz, mas convém que depois das reuniões de Câmara, em vez de estar a perder tempo a ler, que se escreva aquilo que quer alterar nas minutas, porque senão é uma perda de tempo. Em relação ao Sr. Vereador João Cordeiro, eu já entendi que o Partido Socialista não tem nenhuma orientação de qual a política que defende para o Conselho. Tem uma política de ser um caixinhas, de querer permanentemente fazer pedidos de inspeção sobre tudo e mais alguma coisa. Comporta-se não como um político, mas como um burocrata, o mangas de alpaca que está preocupado em picar os vários assuntozinhos e as várias rúbricas e, portanto, tem-se dedicado a assuntos de intendência. Enquanto assim for, também vou ser franco com o Partido Socialista, nós só prestaremos a informação que formos obrigados por lei, porque, de facto, não merece o comportamento do Partido Socialista, não merece outra atitude da nossa parte que não seja essa. Portanto, tudo aquilo que a lei nos obrigar, nós iremos proceder. Aquilo que a lei não nos obrigar, os senhores, como gostam de recorrer para as inspeções, para os tribunais, para a 30 por uma linha, recorrem aos tribunais e depois, se o tribunal vos der razão, nós faremos essa informação. Aquilo que for a nossa interpretação de que não é obrigatório ser prestado, a não ser na prestação de contas normal, não daremos essa informação. E, portanto, tão simples quanto isto. Em relação ao Sr. Vereador Alexandre Sargento, dizer-lhe que eu não posso descansar de que as intempéries não vão ter alterações no território. Isso ninguém o pode descansar. O que lhe posso dizer é que todos os serviços da Câmara, ou ela ligados por via da Proteção Civil e de outros procedimentos, estão de facto a ser desenvolvidos, como têm sido desenvolvidos nos anos anteriores. Agora, que isso nos dê uma garantia absoluta de que não vamos ter problemas, não vamos. Temos, depois, a possibilidade de fazer balanços e sabermos que, nomeadamente no verão, temos sempre um problema latente a nível dos fogos florestais e que temos conseguido passar por cima deles sem grandes inconvenientes e sem perdas de vida no nosso Conselho e sem o património de cada um estar afetado. Em relação às intempéries que se refere, há umas que não há nenhum tipo de proteção a fazer, são aquelas que origem de rajadas de ventos, e já tivemos aqui recentemente situações dessa natureza, mas essas não há nenhuma prevenção a fazer. O que há a fazer é a nível das cheias e que isso nós fazemos e temos vindo a fazer grandes intervenções, independentemente da lei dos compromissos nos permitir ou não, são questões que nós consideramos ser absolutamente necessárias, bem como outras situações da mesma natureza. Dito isto, passamos então ao ponto 1 das atas das reuniões de Câmara, com a aprovação. Faça favor, Sr. Vereador João Cordeiro.
Muito obrigado. Não é que isso me choque. De qualquer das maneiras, eu só gostava de referir que o Partido Socialista o que pretende é o cumprimento da lei, nada mais do que isso, e sempre que entender que ela não está a ser cumprida, obviamente que tomará as suas decisões de forma muito tranquila e de forma muito responsável. Relativamente ao facto do Sr. Presidente dar as informações apenas aquelas que considerar que são as informações mínimas legais, eu gostava-lhe também de referir e de lembrar que há meios legais para obrigar a dar informações. E, portanto, essas informações, faremos mais umas caixinhas, como é óbvio, tranquilamente, a exigir o cumprimento da legislação e de nos fornecerem a legislação, toda a legislação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado. Queria dizer-lhe que eu não fiz insinuações. Eu fiz apenas uma interpretação das notícias que foram publicadas nos jornais, nomeadamente no Jornal O Público do passado dia 11, e sobre elas pedi o seu esclarecimento. Deixe-me apenas ler-lhe aqui um parágrafo da notícia. As obras de construção do edifício foram embargadas em 2007 por ordem do Ministério Público, que intentou uma ação administrativa contra a Câmara de Cascais, pedindo a nulidade da licença de construção aprovada em 2005. Os motivos da impugnação prendiam-se com uma grosseira infração aos parâmetros urbanísticos devido à excessiva volumetria. A Câmara contestou a ação e desde aí foi uma constante troca de recursos até junho de 2010. Em junho de 2000, ocasião em que o Tribunal Central Administrativo do Sul autorizou o prosseguimento das obras, que, no entanto, nunca chegaram a ser retomadas. Ou seja, o obstáculo ao cumprimento da ordem do Tribunal de 2007 foi a Câmara Municipal de Cascais que se opôs. Muito obrigado. Não, o Partido Socialista eu não levo nada a mal. Eu, aliás, acho que não é defeito, é feitio. Portanto, eu acho que estão no seu... estão dentro da linha que lhes é conhecida, e especialmente até do ponto de vista individual. Portanto, é uma forma de estar na vida, mas isso cada um tem a sua e por isso mesmo vivemos em democracia e em liberdade. Eu próprio disse que tenho os meios legais ao vosso dispor para fazerem isso, então, como ainda para mais é feitio, estarão perfeitamente preparados para os acionar todos. Isso também é bom porque é uma forma de nós, pelo menos, sermos auditados por quem sabe e não por quem pensa que sabe. Em relação ao Sr. Vereador Clemente Alves, eu pensei que era para pedir desculpas, mas não, foi para dizer ainda mais situações que... Pois é que, de facto... Não é isso, Sr. Vereador, é que o senhor acaba por depois... Eu tenho aqui confesso que tenho aqui algum problema no seguinte. Quero continuar a respeitar a dignidade dos seus vereadores, mas com certas intervenções eu fico muito... É-me difícil garantir isso. E, portanto, o que o senhor disse foi que houve uma ação intentada pelo Ministério Público, que a Câmara, obviamente, se defendeu, que o Tribunal, que é quem tem que julgar essas coisas, vai dar razão à Câmara, portanto, ou seja, não vai dar razão ao Ministério Público, é isso que está e que o senhor acabou de ler, e, portanto, ou seja, a Câmara ganhou a ação, ou seja, não havia excesso de volumetria, não havia nenhuma ilegalidade cometida no ato do licenciamento. Depois disso, o próprio Tribunal disse que podiam avançar com a obra. E a Câmara, estando em condições, já depois de ser decidido em primeira instância, obviamente isto tem recursos, mas em primeira instância, já ter sido decidido que a obra podia continuar, foi a Câmara Municipal, fui eu, que cacei a licença de construção. E, portanto, o que eu tenho estado a fazer é tentar encontrar a solução. À partida, a solução neste momento estará encontrada. O problema situa-se a nível de um conjunto de procedimentos legais ou burocráticos que têm que ser assegurados. Mas, neste momento, se quiserem construir, não por ordem do Tribunal, mas porque a Câmara retirou o licenciamento. E, portanto, como vê, é exatamente ao contrário do que o Sr. Vereador teve aqui a informar-nos, ou tentar desinformar-nos. Muito bem, dito isto, vamos passar à reunião de Câmara. Srs. Vereadores, podem continuar a fazer o que quiserem, eu vou-vos dar a palavra, tenho toda a paciência do mundo. Sr. Vereador 3H, que faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a paciência, mas o Sr. Presidente com certeza não viu quando eu já tinha levantado o braço anteriormente, antes agora desta resposta do Sr. Presidente. E era apenas também para esclarecer em relação à intervenção que o Sr. Presidente fez a propósito da minha intervenção anterior, que é, parece-me que o Sr. Presidente está a confundir a minuta da ata com a ata em si. De facto, para a ata em si, o que havia era propostas anteriores para a ata número 26, mas tendo sido resolvidos os problemas fundamentais, as gralhas, de facto, não mereceram comentário. Mas isso é a ata. A minuta da ata é aquele documentozinho que nós aprovamos no fim de cada reunião, onde foi pedido e foi aceite por esta Câmara que, de facto, constasse em cada ponto a declaração de voto, a existência de declaração de voto, não a declaração de voto em si, mas a menção à declaração de voto. E é isso que falha na minuta da ata número 29. Portanto, não é das atas que estamos a tratar, é da minuta, e gostaria, de facto, que isso ficasse esclarecido. Entretanto, aproveito para pôr aqui uma questão, visto que, de seguida, passaremos à ordem do dia, que é, no mandato anterior, nós tínhamos um ponto que era a apresentação das atas. Neste momento, as atas são apresentadas na ordem de trabalhos imediatamente para a aprovação. E é esse facto que não permite que, entre o agendamento do ponto e a aprovação da ata, façamos as correções devidas. Daí que seja na própria reunião que se apresentem algumas das correções. Sendo que, mesmo essas correções à ata, elas sendo aprovadas, elas sendo apresentadas, podem ser debatidas em reunião de Câmara e há alterações que poderão justificar serem apresentadas na própria reunião de Câmara para debate coletivo da própria natureza da ata. De forma que eu pergunto ao Sr. Presidente se vai instituir novamente a figura da apresentação das atas antes da sua aprovação ou se vamos manter os pontos da ordem de trabalhos desta forma. Sra. Vereadora, é assim, eu de facto não entendi a sua intervenção, mas também se for caso disso, porque penso que essa é a vossa preocupação, de reportar às vossas estruturas partidárias, eu descansarei de que vocês fizeram todas as declarações de voto que foi bem entendido. Mas para lhe dizer que no ponto 36, 37 e 38, na reunião do dia 9 de dezembro, não foi apresentada nenhuma declaração de voto. E, portanto, as declarações de voto que não foram apresentadas não podem ser consideradas nem para efeito de minuta, nem para efeito de data. Se a senhora vereadora ou os senhores vereadores do Partido Socialista entenderem que ainda assim precisam de fazer uma declaração de voto, não vejo problema nenhum de virmos a anexar essa mesma declaração de voto. Mas, de facto, nos pontos 36, 37 e 38, conforme estão nas próprias gravações, que estas reuniões de Câmara são, como sabem, são gravadas, não há nenhuma declaração de voto do Partido Socialista. E, portanto, essas também não se podemos inventar, nem os serviços podem inventar. E, como deve imaginar, isto é assuntos que não passam por nenhum, nem pelo Presidente de Câmara, nem pelo Vice-Presidente, nem pelos vereadores, passam pelos serviços. Portanto, aí é um problema de organização interna dos senhores vereadores do Partido Socialista. Mas se quiser acrescentar declarações de voto, fala-as por escrito e acrescenta-se nas próprias atas. Quanto à questão, não, nós já tínhamos visto aqui, elas são apresentadas com tempo, mais do que tempo, para que os seus vereadores possam, por exemplo, hoje estamos a votar a ata número 26 de 11 de novembro e a ata número 27 de 18 de novembro. E, portanto, elas são apresentadas na internet normalmente e depois vêm a ser aprovadas aqui em reunião de Câmara. Se porventura numa ou noutra, por alguma razão, não tenham a capacidade ou porque os serviços se atrasaram ligeiramente na apresentação das mesmas, ou se algum dos seus vereadores tiver alguma inconveniência por, enfim, não poder ter lido a ata, nós poderemos adiar a votação da própria aprovação da mesma ata e, portanto, não vejo aqui nenhuma questão. De qualquer das formas, o que prevalece em qualquer dos casos, e for caso disso, até para efeitos de inspeções, de tribunais, 30 por uma linha, porque penso que isso é uma preocupação permanente do Partido Socialista, estão as gravações não são destruídas e, portanto, em qualquer altura podem ser novamente ouvidas. Muito bem, dito isto então, entrávamos na nossa reunião de Câmara, depois do período antes da ordem do dia, e tal como está definido, nós entrávamos, e sendo já tempo,
entrávamos no período do público, em que só tenho uma inscrição, que é da Sra. Dona Tânia de Fátima Ribeiro. Faça favor, é junto àquele... É a Sra. Dona Tânia? Faça favor, é ali junto da... Ah, não, tenho 3, peço desculpa, eu há pouco, é porque estava aqui tudo num clipe, tenho 3 pedidos de inscrição. Sra. Dona Tânia, faça favor. Bom, primeiramente cumprimentar a todos. Só pedir-lhe se carregava aí no botãozinho para que fique ligado o microfone, já está? Não? Já. Primeiramente cumprimentar a todos e dizer que é uma honra estar aqui. Tenho dupla nacionalidade e no Brasil já algumas reuniões assistidas. Peço desculpa. E aqui é a primeira vez em que eu estou participando dessa audiência pública. A minha pergunta ao presidente, enquanto ser humano, enquanto presidente. Estamos no século XXI, onde a nossa marca é a credibilidade. O saber de um professor, de um gestor, de um advogado, de um assistente social, cabe num disquete, numa pene. E o que difere é algo mais. Então, a minha pergunta é para o senhor presidente. O que é o algo mais nos projetos sociais hoje de Cascais? Ou o que pode vir no futuro? Eu agradeço. Obrigada. Tem ainda, depois pode fazer ainda 2 minutos seguintes, dizer-lhe que nem coloquei nunca a minha credibilidade no algo mais, até porque o algo mais é algo que também não ajuda a poder ser validada essa credibilidade ou não. Qualquer das formas, sei que teve já reuniões com o Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida, que está aqui do meu lado direito, Sim. E que depois também foi encaminhada para os serviços, e esses mesmos serviços têm vindo a encaminhá-la até ou fazer contacto com outras instituições do Conselho, e, portanto, nesse sentido é o que eu lhe posso responder. Agora, o algo mais é algo que eu não vou conseguir concretizar-lhe, ainda para mais, numa lógica de credibilidade. Ou seja, não tenho mais a dizer, sinceramente, não sei o que lhe responder em relação à questão que coloca. E agora mais 2 minutos, faça favor. Acho que a comunicação talvez eu não consegui atingir. Peço desculpa ao presidente, mas a minha pergunta direta é assim: hoje somos todos iguais, enquanto seres humanos. Enquanto os profissionais, alguns se destacam, outros não. O porquê? Muito obrigado. Confesso que, como deve imaginar, estava para estarmos aqui um dia inteiro, ou podemos fazer um colóquio sobre isso. Mas não somos iguais e, de facto, há muitos motivos para fazer uma distinção entre bons profissionais e menos bons profissionais. Isso faz parte do mundo, desde que ele é mundo e desde que há profissionais, e, portanto, eu não lhe vou poder discorrer mais sobre isso. Mas agradeço-lhe a sua intervenção. Muito obrigado. Tenho aqui agora a inscrição da Sra. Dona Luísa Ferreira. Não havendo presente na sala, do Sr. João Lino Gonçalves, que também não está. Muito bem, entramos agora então na ordem do dia, em que eu coloco para aprovação a ata número 26. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora também a ata número 27. Quem vota contra, é para intervir, Sra. Vereadora. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Como já tinha indiciado na intervenção que tinha feito anteriormente, há aqui algumas questões com esta ata, nomeadamente na página 28, em que não se explicita que há votações que são feitas em conjunto,
pelo que a declaração de voto também não é entendida como sendo em conjunto, o que faz parecer que há declaração de voto num dos pontos e não há declaração de voto no outro dos pontos. E poderá ser esse um dos equívocos que até surge na minuta da ata que a doutora Ivone Marques rapidamente e solicitamente enviou ao Sr. Presidente, onde se justificou a questão da falta de declaração de voto, sendo que é uma ata da qual eu não tenho conhecimento, é uma minuta da ata que estará para a aprovação, que o Sr. Presidente já conhece e eu ainda não conheço. Portanto, solicito a gravação. Não tem. Portanto, aqui há um problema concreto e que pode depois trazer dúvidas em relação às declarações de voto. Depreendo que o anexo que é referido na página 29 seja a apresentação em PowerPoint que foi feita do plano pormenor de Carcavelos Sul, mas é apenas uma suposição minha. E depois, na página 35, também haverá sugestões a fazer e essa poderei fazê-la por escrito, de facto. Obrigada. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Relativamente a esta ata número 27, passa-se um pouco o que se passa relativamente às anteriores, que é o seguinte: eu apontei aos serviços algumas das emendas que haveria a fazer nesta ata, mas confesso-lhe que, dada a extensão da mesma, não é possível estar a corrigir a intervenção de todas as pessoas, nomeadamente Vossa Excelência. E referi, portanto, fiz essa ressalva, limitei-me a apresentar as emendas a efetuar nas minhas declarações e nas minhas todas as intervenções aqui na sessão de Câmara. O que eu pedia é que houvesse um pouco mais de rigor na transcrição destas atas, porque há muitas vezes uma reprodução quase que literal do que se diz e aquilo fica bastante confuso, nomeadamente, e com muitos erros de escrita. Eu sei que é para isso depois que vem a aprovação, para as pessoas fazerem as suas, mas nesta ata chama a atenção que há muitos erros e, portanto, que seria bom que houvesse um bocadinho mais de rigor quando a transcrição destas atas. Muito obrigada. E que só referi as minhas, portanto, e há bastantes erros, nomeadamente nas intervenções do Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Vereador João Cordeiro. Na sequência do que a senhora vereadora acabou de referir, eu gostava de chamar a atenção, é uma gralha, mas que muda completamente o sentido. Na página 9, na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, diz o seguinte: referiu também a Caixa Geral de Depósitos, que já não é uma empresa privada, é um banco público, obviamente que tem que, e está escrito, vender os seus interesses, quando no fundo a palavra certa, e que seguramente eu disse é defender os seus interesses, sem ter visto a gravação, não foi de certeza a farmácia... desculpa. A farmácia também não vai ficar em ata, Sr. Vereador. A palavra vencer, mas sim defender os seus interesses. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou retirar a aprovação da ata número 27, até porque os serviços têm sido extremamente diligentes e competentes na forma como têm estado a preparar as atas a tempo. Eu tenho conhecimento, como também certamente alguns dos senhores vereadores têm conhecimento do quanto estas atas noutros municípios estão atrasadíssimas. E, portanto, aqui, de facto, também nesta matéria, a grande competência dos nossos colegas do quadro técnico da Câmara tem-nos permitido ter estas atas sempre em dia e cada vez mais em dia. E, portanto, a ata está retirada e que recomendava, em relação à Sra. Vereadora Isabel Magalhães, dizer-lhe o seguinte: é que imagino o que é que os serviços não serão acusados se, em vez de transcreverem, começarem eles a inventar, digamos assim, ou a interpretar aquilo que cada um disse. Aí, de certeza que iríamos ter muitos pedidos. Portanto, eu acho que é bom transcrever, cada um é responsável por aquilo que diz. Se falar bem português, sairá bom português. Se falar menos bom português, que é o meu caso, sairá menos bom português. Portanto, não tenho nenhuma preocupação sobre essa natureza. Em relação à Sra. Vereadora Teresa Gaga, e dado que já se percebeu que tem as funções de secretariado dos vereadores do Partido Socialista, o que eu recomendava era que, juntamente com o secretariado, porque isso não é matéria de ordem política, que juntamente com quem tem essa responsabilidade, junto dos serviços técnicos da Câmara,
pudesse fazer logo essas sugestões de alterações. Sr. Vereador Alexandre Sargento, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, numa extrapolação das minhas competências enquanto vereador, e a doutora Ivone alterações à ata que acabámos de aprovar e que deduzo, obviamente, que estão consideradas no documento que está em apreciação, mas deixo a sugestão para que de futuro seja referido no início de que o documento que vamos votar conta já com alterações propostas por Fernando Beltrán de Cicrano, por forma a que todos possamos ter a noção de que o documento já não está como estava inicialmente proposto. É um comentário que eu deixo e volto a reafirmar, extravasando as minhas competências. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não, a sua experiência é que lhe diz que, de facto, assim é mais funcional e mais correto e, portanto, está a ver, até assim funciona bem. Muito bem, então a ata número 27 ficará a aguardar também mais sugestões de alteração e de correção e será depois aqui votada em momento posterior. Dá-se conta dos despachos, entretanto, emitidos e tenho aqui no ponto da Presidência uma periodicidade das reuniões de Câmara Municipal. Obviamente é indicativa, nós vamos votá-la, mas é indicativa em qualquer circunstância, depois poderá ser alterada se assim o entendermos. Sr. Vereador Clemente Alves, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era uma sugestão que queria deixar, não é? Que as reuniões públicas como esta passassem a ser efetuadas à noite, a partir das 20 horas ou das 19, por forma a possibilitar uma maior participação nas mesmas por parte dos municípios, que a esta hora, naturalmente, porque deverão estar a trabalhar, não podem participar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sugestão não aceite, até porque a tradição desta casa é fazê-las exatamente de manhã, há muitos e muitos anos, e além disso há todo um conjunto de colegas do quadro técnico da Câmara que teriam, por via disso, também serem chamados a fazer um esforço suplementar de trabalharem à noite, coisa que não está nas nossas intenções, para além de que poderia depois ser coincidente com as próprias reuniões da Assembleia Municipal e, portanto, aí criar incompatibilidades. Dito isso, eu passava então a pôr a votação o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à gestão patrimonial, que é a aquisição de uma parcela com 12,7 metros quadrados. Também coloco a discussão. Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui nesta proposta vem a questão das obras serem executadas pela Cascais Próxima. Eu manifesto desde já a minha ignorância sobre esta matéria, mas gostava de ser esclarecido se esta empresa municipal tem o monopólio destas obras aqui no Concelho de Cascais ou se, isto é, se há aqui uma lógica, se há uma lógica de concorrência, de consulta ao mercado nestas obras, sendo certo que não serão coisas muito volumosas, mas gostava de perceber qual era o critério para a execução destas obras. Relativamente... Vereador, eu vou confessar, estamos no ponto 5. Exato. É uma aquisição de uma parcela. Sim, é? mas que envolve obras a realizar. Okay. Mas o que dizer, estamos a votar é a aquisição da parcela. Certo, mas nessa aquisição da parcela, para além do valor, tem depois a realização de obras. E é nesse sentido que eu estou a focar, e imediatamente essa realização de obras é feita pela Cascais Próxima. Pronto, gostava de perceber um bocadinho melhor como é que é esta relação Câmara-Cascais Próxima, se é numa lógica concorrencial, se é numa lógica de circuito fechado, gostava de perceber um bocadinho. Por outro lado, gostava aqui de referir um aspecto importante, porque este ponto vem com uma informação bastante completa da parte dos serviços, e eu gostava de referir o seguinte. Numa recente reunião camarária, quando levantei a questão das notícias colocadas na comunicação social sobre a instalação da Universidade Nova em Carcavelos, fiquei bastante preocupado com a falta de respeito manifestada pelo Sr. Presidente relativamente à propriedade privada. Sem pôr em causa, obviamente, que o interesse geral, o interesse público, tem de se sobrepor aos interesses particulares, como é óbvio. Foi com agrado
eu diria mesmo com satisfação, que tomei conhecimento do parecer dos serviços jurídicos da Câmara Municipal de Cascais que eu passava a ler. Na verdade, os bens imóveis e os direitos a eles inerentes podem ser expropriados por causa da utilidade. Sr. Vereador, não estamos nada a falar sobre isso. Portanto, se nós em cada ponto viermos abrir outros pontos que não estão na agenda ou pontos que já trataram em reuniões, isto fica perfeitamente ingerível. Portanto, Sr. Vereador, quando terá capacidade de fazer essa intervenção, ou num período antes da ordem do dia, ou quando vier um assunto relacionado com expropriações, seja do que for, mas como compreenderá, não estamos num ponto que permita uma aquisição de 12,7 metros quadrados vir falar sobre matérias dessa natureza. Muito obrigado. Sr. Presidente, dá-me licença. Mas se for para isso, vou-lhe tirar a palavra, Sr. Vereador. Desculpe, estamos aqui a falar de uma questão política e estou a abordar aqui assim um texto. Sr. Vereador, vou-lhe tirar a palavra, porque é assim. Obrigado. Não estamos a falar de nenhuma questão de política, não estamos a falar de uma expropriação. Podíamos até estar a falar de uma expropriação de 12,7 metros quadrados. E isso, porventura, dá-lhe abertura para falar sobre expropriações. Estamos a falar de uma aquisição de 12,7 metros quadrados. E, portanto, é nesse sentido que vou colocar a proposta à votação. Quem vota contra, Sr. Vereador Alexandre Sargento, faça favor. Obrigado, Presidente. Só para dar nota que na documentação, como já foi referido, que é significativa, que nos foi distribuída, eu não localizei, certamente por lapso, a carta da proprietária a quem vamos expropriar a aceitar o valor, porque toda a lógica do processo pressupõe uma interação entre a proprietária, em que apresenta uma proposta, se a memória não me falha, de 2.500 euros, e que posteriormente evolui, no sentido de há uma comunicação a dizer que não aceita a proposta porque não refere a questão das obras do muro, mas não temos nenhuma depois que diga que aceita a dos 2.000 euros. E a única dúvida que me assalta é saber se nós estamos mesmo a expropriar sem este pressuposto de negociação ou se estamos na mesma a negociar com a senhora partindo do pressuposto que ela aceitou os 2.000 euros. Obrigado. Sr. Vereador, isso teria toda a razão se nós não tivéssemos a votar comprar uma parcela de 12,7 metros quadrados por 2.500 euros. Portanto, é isso que a proposta que está em votação e não outra situação de outra qualquer natureza. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por meio... Os seus vereadores estão distraídos. Pois é, que os seus vereadores têm que estar com mais atenção. Eu vou repetir a votação. Os seus vereadores do Partido Socialista, obviamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 3 abstenções do Partido Socialista. Temos agora no ponto 6, contratação pública, que é a aprovação de minuta de contrato em relação a uma empreitada que já obviamente veio aqui à reunião de Câmara. Faça favor, Sr. Vereador Alexandre Sargento, depois Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Declaração de votos dos eleitos do Partido Socialista. Os eleitos do Partido Socialista abstiveram-se nesta proposta porque, em face do compromisso... Está a falar da proposta 5, então. Proposta 5. Pois. Em face de, na documentação que suporta a proposta, estar apenas e só o cabimento no montante de 2.000 euros, permitisse clarificar essa questão, nós abstivemos na proposta, não tendo contra ela nada mais contra que não seja isto. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, li atentamente a mesma, li também a minuta de contrato que se pretende estabelecer com a empresa e assalta-me esta dúvida. Estamos a tratar aqui de uma despesa de 547.000 e quase 600 euros para a realização de pequenas obras no Conselho. Parece-me que seria curial que, para um valor destes, para qualquer valor, mas sobretudo para um valor tão elevado, no contrato se fizesse menção do tipo de obras e concretamente definido a executar pela empresa contratada. Muito obrigado. Muito obrigado. E se podemos aceitar essa sugestão para futuros, neste momento é mesmo a aprovação da minuta do contrato de um processo que já decorreu todos os seus trâmites. Coloco em votação quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por maioria com 2 abstenções do Sr. Vereador Sr. Cascais e do Sr. Vereador Clemente Alves.
Passemos agora ao ponto 7, aplicação da Lei nº 68/2013, de 29 de agosto. Também coloco a discussão. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Queria dizer desde já que vamos votar a favor com esta declaração que gostaríamos que ficasse anexa à ata. A CDU acolhe e subscreve os argumentos de caráter jurídico-laboral que servem de preâmbulo e fundamentação da proposta 1739/2013, que remete para o momento da aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas à alteração do período de trabalho de 35 para 40 horas semanais. Por este facto, a CDU cumprimenta os juristas da Câmara Municipal de Cascais pela qualidade do trabalho que se encontra vertido nesta proposta. A CDU considera que o aumento do tempo de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, decidido pelo Governo, segue ao invés da evolução secular do horário de trabalho e insere-se no processo de ataque generalizado aos direitos dos trabalhadores que o capitalismo financeiro internacional tenta levar a cabo a nível global e que encontra no governo do PSD-CDS um aliado venerando e obediente. Sem qualquer justificação em termos de aumento de eficácia que possa traduzir-se em aumento de produtividade, o aumento do tempo de trabalho em 5 horas por semana, para além de constituir uma violência contra os trabalhadores, acrescentando-lhes o esforço e reduzindo-lhes o valor do trabalho, constitui também um atentado contra a família, reduzindo aos trabalhadores e trabalhadoras o tempo necessário para o convívio familiar e para o acompanhamento dos filhos, situação que não deixaria de se traduzir a breve prazo em pesados custos sociais. Por isso, e porque os propósitos deste aumento de trabalho, do tempo de trabalho, configuram um claro retrocesso civilizacional, a lei não pode deixar de ser combatida, exigindo-se a sua revogação. Votando a favor desta proposta, a CDU exorta a Câmara a que seja célere na concretização do acordo coletivo de trabalho com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores do município para a manutenção das 35 horas de trabalho semanal, exigindo de seguida ao Governo a sua homologação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu subscrevo, de facto, o reconhecimento das grandes competências jurídicas desta Câmara. De qualquer das formas, a proposta está assinada por mim, ela é política e não técnica, e, portanto, o que lá está mencionado foi porque politicamente eu quis mencionar. Vamos então votar. Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Eu necessitava de um esclarecimento, porque aqui no ponto 2 da proposta se refere-se contratualize com as entidades representativas dos trabalhadores um acordo coletivo de trabalho. Isto é, contratualize ou se reveja. Está neste momento em vigor, seguramente, um acordo coletivo de trabalho. Não há acordo coletivo de trabalho na Câmara? Ok. Muito obrigado. Não, a Câmara Municipal de Cascais nunca fez nenhum acordo coletivo de trabalho, já agora para também saber em termos históricos, porque nomeadamente o SETAL em tempos foi chamado a essa possibilidade, mas não reconhecia legitimidade a que fosse um membro do Governo a ter que validar, tal como há pouco foi referido pelo Sr. Vereador Clemente Alves, a pedir à Câmara que depois fosse diligente junto do Governo no sentido de homologar o referido acordo. E, portanto, como o SETAL não admitia que fosse o Governo a homologar um acordo estabelecido entre, neste caso, a Câmara Municipal de Cascais e os sindicatos, portanto, nunca se chegou a fazer nenhum acordo coletivo de trabalho aqui na Câmara de Cascais. Passemos então à votação. Estamos a votar o ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Vereadora Isabel Magalhães, faça o favor. Votei favoravelmente neste ponto, baseada nos pareceres jurídicos que foram juntos a esta proposta e uma vez que não sou especialista nesta matéria e considero que, baseado nestes pareceres, tenho condições para votar favoravelmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 8, que é a alteração, uma deliberação de Câmara, deliberações de Câmara de 98, em relação a um processo de reconversão em nome de uma Comissão de Administração do bairro de Rana, portanto, isto dentro dos procedimentos normais
na reconversão das áreas urbanas de género ilegal. Está em discussão. Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu considero que seria muito útil para os vereadores terem um documento elaborado pelos serviços sobre o que estava determinado anteriormente e a nova proposta com as alterações do que é proposto. Apenas isso, num único documento. O que se faz aqui é, obviamente, porque isso facilitaria muito a vida na análise destes processos. Aqui o que está, mandam os diversos artigos do regulamento do loteamento e, francamente, tenho muita dificuldade em analisar esta matéria, sendo certo que isto não é um ponto, julgo que seja fundamental, mas gostava que, de futuro, os serviços preparassem um documento com o que estava aprovado e com as alterações que são propostas, salientando as diferenças, porque isso facilitaria muito o trabalho de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Nuno Piteira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Precisamente por essa razão que o Sr. Vereador João Cordeiro acaba de transmitir, é que na proposta está explicado que, através do requerimento que deu entrada na Câmara e identifica o número do requerimento, foi solicitado que para o lote 4 o espaço designado por garagem passasse a ser destinado a outro uso e foi efetuada a respectiva alteração ao alvará e agora estamos a proceder a essa correção. Muito obrigado. Passemos então à votação. Quem vota contra? Sr. Vereador Alexandre Sargento, faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em complemento da intervenção do meu colega João Cordeiro, acrescentar o seguinte: a alteração de propostas anteriores, a nosso ver, pressupunha que as mesmas fossem disponibilizadas em tempo oportuno. Ou seja, a proposta do 98 e a proposta do 96 não fazem parte da instrução do processo. Ou seja, não se encontram disponibilizadas. Nada obsta que o documento possa ser, obviamente, votado. Nada implica com a questão que foi aqui referida pelo Sr. Vereador Nuno Piteira, mas o ideal era que as duas propostas fossem anexas. Muito obrigado. Sr. Vereador Nuno Piteira, queria intervir? Nós vamos fazer essa situação, mas eu acho que ainda ficam mais confusos quando verem as propostas anteriores, então depois não tem nenhuma circunstância. Mas também dizer o seguinte, Sr. Vereador, isto são propostas que do mesmo género vêm à Câmara há 20 anos. Nunca nenhum Sr. Vereador teve dificuldade na análise destas propostas. Bem, mas tem agora o Partido Socialista, portanto, é uma coisa nova. Só é estranho o Sr. Vereador Alexandre Sargento, porque já cá teve, e a Sra. Vereadora Teresa Gago também já cá teve, e, portanto, um em funções executivas, outro não, e, portanto, achei estranho como é que na altura perceberam e agora não percebem. Tenho alguma capacidade para perceber essas dúvidas por parte do Sr. Vereador João Cordeiro. Agora, do restante não vejo, mas, enfim, é mais. Hoje em dia terem-se casta-papel é só digitalizar, portanto, é mais digitalizações, portanto, não tem qualquer problema. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Sr. Presidente, é só para dizer que eu assumo as minhas limitações de forma muito tranquila. Dar as coisas ad hoc. Até porque, como já numa anterior reunião confessou, havia aqui há 12 anos que vinha um documento que não servia para nada e que agora, felizmente, já deixa de vir aqui assim à Câmara. Muito obrigado. Mas também não prejudicava, Sr. Vereador. Portanto, como vê, aqui não é um problema de... Muito bem, passemos então a votar. Quem vota contra... Estamos a votar o ponto 8, mas os seus vereadores do Partido Socialista continuam a querer intervir e têm todo o direito, pelo menos nos termos regulamentares. Não sei qual dos dois levantou primeiro o braço, mas eu vou dar a preferência às senhoras. Sra. Vereadora Teresa Gago. Obrigada, Sr. Presidente. É apenas para fazer o reparo que não é totalmente verdade o que o Sr. Presidente afirmou. Embora queira remeter as questões para assuntos de intendência, sempre foi a norma do Partido Socialista pedir para que os processos tenham sido e sejam devidamente instruídos com a documentação toda. Aliás, esse problema já veio aqui à reunião de Câmara durante este mandato, vinha no mandato anterior, por meu intermédio também diversas vezes solicitei e continuamos a fazê-lo. Provavelmente o Sr. Presidente considerará que são assuntos de intendência, de secretariado, seja o que for, mas continuaremos a insistir para que a documentação nos seja fornecida de forma completa para que possamos analisar os pontos como deve ser. Sra. Vereadora, não faltei à verdade, quero que a senhora me diga em que ponto relacionado com áreas urbanas de género ilegal fez intervenção do tipo daquela que foi feita hoje nesta reunião de Câmara. Em nenhuma. Estou a falar de áreas urbanas de género ilegal. Em nenhuma circunstância
o Partido Socialista pediu esclarecimento sobre esta matéria. Aliás, recordar que tem sido matéria que tem tido a unanimidade de todos os partidos aqui representados na Câmara e que tem merecido todo o apoio dos partidos ao longo destas várias dezenas de anos. E, portanto, sobre esta matéria nunca tive nenhuma intervenção da senhora vereadora sobre áreas urbanas de género ilegal, nem de nenhum senhor vereador do Partido Socialista. A não ser hoje, mas, Sr. Vereador Alexandre Sargento, faça favor. Sr. Presidente, com o devido respeito, o Sr. Presidente às vezes não percebe ou finge que não percebe. A questão é muito simples. O que nós pedimos foi que, de futuro, num processo em que altera propostas anteriores, as propostas anteriores venham anexas ao processo. Ponto. Mais nada. E disto não vale a pena fingirmos que existe uma tempestade num qualquer copo de água. Que eu sei que o Sr. Presidente gostava que existisse, mas não existe. A questão é muito simples. Há dois pontos que são alterados, duas propostas, uma de 1996 e uma de 1998. Era muito simples, era juntá-las ao processo. Já percebemos que é complicado, já percebemos que é difícil, já percebemos que é traumático. Pronto, ok, tudo bem, mas a gente gostava que de futuro elas viessem anexas. Obrigado. Sr. Vereador, não é difícil, não é traumático, nem é complicado. O que é que tem que ter mais trabalho por parte dos seus vereadores que não querem ter, mas isso são outras questões. Portanto, vou agora votar e já não aceito mais inscrições. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, Programa Interreg, aquisição de serviços, parecer prévio. Quem se intervém, quem pretende intervir, Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Interreg financia a cooperação interregional na Europa com a finalidade última de melhorar a eficácia da gestão do território ao nível local e regional, contendo duas áreas de financiamento: inovação e a economia do conhecimento e prevenção do risco ambiental, sempre numa perspectiva de contribuir para a modernização e competitividade da economia europeia. Isto é o que vem na linha A, precisamente, desta proposta. Depois, a seguir, refere-se que a Câmara Municipal de Cascais foi contactada pela empresa Sugénios. Eu gostava de perceber um pouco melhor, quando saem programas comunitários, qual é a posição da Câmara. Se fica a aguardar que uma outra empresa, por sua iniciativa, contacte com a Câmara Municipal de Cascais, ou se a Câmara, pelo contrário, dá conhecimento à generalidade das empresas do Conselho, inclusivamente utilizando a Associação Empresarial do Conselho de Cascais, no sentido de dar a conhecer os projetos que estão em aberto, de forma a várias empresas poderem concorrer. O ficar a aguardar que as empresas, e neste caso uma empresa como a Sugénios, contacte com a Câmara, julgo que isto é fomentar um circuito fechado, evitando-se dar publicidade destes projetos de forma a que se possa alargar o leque de empresas com outro perfil, com um perfil mais adequado para responder a estes projetos comunitários. Eu tenho que dizer que li com muita atenção a justificação sobre esta matéria e quando vejo muitas alíneas a falar na legislação, em legislação que está a ser cumprida, fico sempre logo com muitas dúvidas. Quanto a mim, há aqui uma evidência de falta de transparência em todo este processo. Na linha D, que eu gostava de referir, diz o seguinte: decorridos quase 2 anos de atividade, se realizaram diversos encontros e seminários promovidos pelos parceiros. Eu gostava de ter conhecimento dos encontros, dos seminários, isto é, do trabalho desenvolvido durante estes 2 anos, na medida que, efetivamente, este processo já se iniciou há 2 anos. Gostava de ter, efetivamente, o relatório dessa atividade. Mas há aqui situações que eu necessito que sejam clarificadas, para que eu possa eliminar a minha desconfiança sobre, e mesmo matar a minha ignorância sobre esta matéria. Este projeto iniciou-se, portanto, em 2011. Ora, o que se passa é que a empresa Sugénios, que tomou a iniciativa de contactar a Câmara,
foi uma empresa que foi criada precisamente em 2011. Isto é, em 20 de 6 de 2011, com um capital de 1.000 euros. Gostava de saber em que data é que esta empresa contactou com a Câmara, se foi no dia a seguir à sua constituição ou se mesmo terá sido antes da sua constituição. E as razões e os objetivos pelos quais a Câmara aceitou este tipo de parceria com uma empresa que tinha acabado de ser constituída. A sócia única é a senhora Dona Ana Cristina Manita Mestre, que eu não conheço. O objeto da sociedade não tem nada a ver com o programa Interreg, que iniciei a leitura. Aliás, diz que o programa, o objeto da sociedade é investigação e desenvolvimento em design, como atividade secundária, comércio a retalho de eletrodomésticos. E o que se passa aqui é que este orçamento para uma empresa que tem de capital 1.000 euros, este projeto tem um orçamento de 1.145.262 euros e 62 cêntimos. Eu acho que tudo isto é estranho, no mínimo é estranho, é desajustado. Isto dá bem uma ideia como se acede a fundos comunitários e como nós rentabilizamos os fundos comunitários. Não é por acaso que o país está na situação em que nos encontramos e, efetivamente, eu acho que esta matéria merece um tratamento diferenciado. Eu gostava de ler também a linha G da proposta, que é de tal modo vaga que efetivamente dá para tudo. Passo a ler. Estão previstos vários contratos para o acompanhamento técnico, trabalho, expertise, definição e acompanhamento de case studies e elaboração de plano de implementação conjunto, cujos objetos a celebrar consistem em prestação de serviços pelos que se encontram abrangidos pelos... E depois já vem mais uma diarreia de diplomas legais. Eu gostava de propor o seguinte, que depois esta empresa tem de uma parceria com a CTL, vem também na proposta, que é o CTL, que é concretamente Cultural Trend Lisbon Limitada. Constituição, esta aqui é de 2006, a exploração de bar, a atividade, a apresentação de espetáculos de música ao vivo, eventos diversos. Isto foi o que vem na documentação que eu consegui recolher, em que a sua dona Ana Cristina Manita Mestre é também sócia, é uma das sócias desta sociedade. Em 2010, esta sociedade mudou a designação de Clube Texas, Restauração Limitada, para a atual CTL. Isto dá-me ideia que efetivamente estamos no Texas. E julgo que estes factos, que aqui são descritos, que eu tenho, que obtive de uma forma muito rápida, porque a documentação, como sabem, é distribuída em termos, cumprindo a lei, com 48 horas de antecedência, isto acho que merece um rigoroso inquérito a todo este processo. E no fundo a minha proposta é que fosse nomeada um técnico para assumir esse inquérito de forma a termos conclusões num período máximo de 120 dias e, obviamente, que suspendêssemos para já a deliberação sobre esta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Em relação à questão que o Sr. Vereador colocou, se nós estamos à espera que nos contactem ou se nós próprios tomamos iniciativa, na maior parte das vezes tomamos iniciativa, o que não inibe que possa haver um contacto em relação à questão dos fundos europeus e, portanto, nesse sentido, não excluo a possibilidade de haver quem nos contacte. Dizer que, de facto, este é um processo que já vem de trás, que neste momento que se nos colocou, quer à Sra. Vereadora, que tem agora o ploro, quer a mim próprio, a possibilidade de não continuar com este processo. De qualquer das formas, nós neste momento seríamos chamados, estamos com mais
mais de uma dúzia de parceiros internacionais, europeus, e, portanto, ficaríamos numa posição muito fragilizada de não continuar, ou seja, de não concluir o último ano do que está acordado entre nós. Por outro lado, também poderíamos ser objeto de pedidos de ressarcimento e, portanto, também não queremos fazer isso. E, portanto, aqui optámos por concluir o processo. Todos os relatórios, obviamente, serão entregues. Peço à Sra. Vereadora que os relatórios sejam depois dados como informação em próxima reunião de Câmara. Passamos então à votação. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Sobre o inquérito eu não respondi, mas não vai haver inquérito nenhum. Portanto, se temos que andar a fazer inquéritos proposta a proposta, não saímos daqui. Portanto, ser-lhe já dado todos os relatórios das situações dos anos anteriores. O Partido Socialista irá, obviamente, apresentar mais uma queixa, uma exposição nos órgãos comunitários, porque esta não é a forma, obviamente, de se utilizarem os dinheiros comunitários. Isto é uma irresponsabilidade total, o facto da Câmara fazer uma parceria com uma empresa que não tem evidência de qualquer know-how e que é criada dias antes para a celebração de um contrato onde é envolvido o nome da Câmara. Acho que a imagem, a instituição Câmara Municipal de Cascais tem que ser e deve ser defendida de uma forma diferente, de uma forma com outro tipo de responsabilidade. Portanto, o que eu queria desde já informar os seus vereadores é que o Partido Socialista irá utilizar os meios legais ao seu alcance porque, efetivamente, consideramos que há algo por trás de toda este contrato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. A Sra. Vereadora está a pedir para o uso da palavra, eu vou-lhe dar, mas dizer-lhe o seguinte, de facto, essa questão. Sr. Vereador, não vale a pena, porque senão, permita-me também que eu avalie e passe a avaliá-lo também por processos de intenção, que não me faltarão certamente muitos para também o poder fazer e tenho a criatividade suficiente para os poder fazer e, porventura, informação. O que eu lhe quero dizer, Sr. Vereador, é o seguinte, façam as participações todas, as queixas todas, mas também já agora façam um favor, é que façam-nas mesmo, porque ameaçar que fazem e depois não fazem, portanto, eu até sugeria que fizessem primeiro as queixas e depois trouxessem aqui para a gente saber, porque senão estamos aqui recorrentemente. Eu este mandato já não sei quantas queixas é que os senhores já disseram que iam fazer, quantas participações é que iam fazer. Ainda não vi nenhuma, portanto, é melhor fazerem na mesma e depois virem cá e comunicam. Sra. Vereadora Ana Sofia Betancourt, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Era neste sentido que o Sr. Presidente estava a intervir na suspeição relativamente a estas matérias que me parecem um bocadinho abusivas, as suspeitas. Eu herdei este processo de facto, estivemos a avaliá-lo em todas as suas vertentes. Na base tem uma ideia que me parece interessante do ponto de vista de desenvolvimento, que é ligar o design ao artesanato, parece-me que é bom. Tudo o resto, estamos numa fase terminal do processo e, portanto, eu enviarei os relatórios para os senhores vereadores terem a oportunidade também sobre eles se pronunciar e dizer que faremos neste ano aquilo que for possível para melhorar a prestação deste projeto. Muito obrigada. Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apresentei de esta empresa ter sido constituída em 2011 e manifestar a minha estranheza como é que a Câmara se envolve em circuito fechado com uma empresa que é criada nesse próprio ano. Para mim, isto pode ser de formação mental, mas eu acho que, no mínimo, esta situação é estranha. Relativamente às participações, que não sejam apenas ameaças, eu acabei de ler antes da ordem do dia, concretamente uma participação que já entregamos na Inspeção-Geral de Finanças e continuarei tranquilamente a apresentar aqui todas as participações que o Partido Socialista entender apresentar nas diversas entidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nós também vamos ver qual foi a posição dos vários eleitos do Partido Socialista sobre esta matéria em concreto e já que tenho tido a preocupação de ter reuniões
e nomeadamente, neste caso, com o responsável política numa data anterior, podia ter perguntado também isso, porque, como sabe, as propostas vêm assinadas por ela. Dito isto, passamos a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Bem, Sr. Vereadores, então pedia mais concentração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 5 votos contra da oposição. Passamos agora ao ponto... Sr. Vereador Isabel Magalhães, faça favor. Votei contra nesta proposta exatamente por considerar que existe falta de rigor e pouca credibilidade das empresas a quem se pretende fazer esta aquisição de serviços e por outras das situações até ali apontadas pelo Sr. Vereador João Cordeiro, algumas delas, sem embargo, não querer aqui fazer quaisquer processos de intenções. De qualquer forma, considero que, de facto, esta contratação, independentemente do programa base que lhes dá origem, poder ter algum interesse, considero muito estranho pouco credíveis estas empresas que estão aqui propostas. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Não pretendia intervir. Não era sobre o ponto que acabou de ser votado que eu intervi. Peço desculpa. Sr. Vereador Teresa Gago. Obrigada, Sr. Presidente. É a declaração de voto, para que conste, faz favor, na minuta, e a declaração de voto constitui-se como a intervenção anterior do vereador João Cordeiro. Muito obrigado. Passemos então agora ao ponto 10. Quarto Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes Graça 2014, e assim o Sr. Vereador Clemente Alves pediu a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este prémio municipal pretende este Fernando Lopes Graça, um grande vulto da cultura musical e também literária de Portugal. No entanto, o que me parece extremamente justo, o maestro Fernando Lopes Graça, como é sabido, nasceu em Tomar há 107 anos, precisamente no dia 17 de dezembro, e adotou o município de Cascais para aqui viver os últimos anos da sua vida e aqui acabou por falecer. Portanto, é mais do que justo que o município o homenageie. No entanto, quer-me parecer que o destaque, quer a nível nacional e também a nível internacional, deste prémio não é tão grande quanto o vulto cultural do maestro o mereceria. Por isso, a minha proposta é de que se faça uma maior promoção, não apenas junto dos musicólogos, mas também do público em geral, da existência e da importância deste prémio. Muito obrigado. Muito obrigado. Também já agora, para que fique em ata e para que nos relembremos também do autor do seu espólio que está no Museu da Música no Monte Estoril. Passemos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu peço só desculpa. Pedi ao Sr. Vice-Presidente se podia seguir. Passamos então à discussão dos pontos de educação, ponto 11 e ponto 12. Colocaria os dois a discussão. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Gostaria, relativamente aqui aos representantes, ao plano de transportes, portanto é o ponto 12, o Conselho Municipal de Educação não deu parecer sobre esta matéria. É justificado devido às recentes eleições. E eu gostaria que fosse explicado exatamente porquê, porque o Conselho Municipal acho que não perde validade por força das eleições e, portanto, gostaria de entender exatamente o conceito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Muito obrigado. A CDU entende que a questão entre todas as forças políticas representadas
nesta Câmara. Verificamos pela listagem dos representantes designados pelo município para o Conselho Geral que a Câmara apenas nomeia pessoas escolhidas pela maioria deste Executivo. Não cuidou a maioria de procurar consensualizar com as forças da oposição posições, por forma a que também neste Conselho Geral de Educação se refletissem os pontos de vista partilhados por nós designadamente. Daí que, desde já, a CDU comunica que irá votar contra esta composição dos representantes do município nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Alexandre Sargento. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Relativamente ao ponto da designação dos representantes para os Conselhos Gerais, uma questão prévia, que é, com a presente proposta, criamos aqui uma descontinuidade da representação do eleito municipal com competências na área, em alguns Conselhos Gerais. A anterior titular de competências delegadas, a anterior vereadora de Educação, no caso, sem apreço, estaria representada em anteriores deliberações em Conselhos Gerais. Essa situação não se verifica na presente proposta e era só para recebermos, relativamente a isso, um esclarecimento, qual é que será o entendimento e a estratégia que suporta esta alteração de orientação. Relativamente ao plano de transportes escolares, começo por fazer a pergunta que se exige, que é qual é que é a retroatividade da decisão que estamos a tomar. O plano de transportes escolares, em regra geral, tem prazos para ser aprovado e a maior parte dos municípios o fizeram antes das eleições, ou pouco depois das eleições. E ao fazê-lo não tinham tido a dificuldade que foi aqui referida pela vereadora Isabel Magalhães, da questão da perda de eficácia do atual Conselho Municipal de Educação, que ainda não está constituído o novo, e nesse sentido não for possível recolher o parecer. Era para, no fundo, perceber qual é que é o motivo e a explicação por este ponto não ter sido oportunamente presente este órgão executivo, qual é que é, e volto a sublinhar, a retroatividade da decisão que estamos a tomar, no sentido de todas as despesas que foram suportadas pelo município ao abrigo do cumprimento da legislação, e não só, mas também das opções, como é que isto se verte, não existindo plano em vigor, como é que isto agora funciona. Depois de solicitar que confirmem, se faz favor, na proposta, considerando, na linha B do considerando, que onde é feita a referência ao Decreto-Lei 176/2013, salvo melhor opinião, acho que é o 176/2012, aliás, tal como faz parte dos considerandos do próprio plano. E solicitar também um esclarecimento relativamente à referência ao número 2 do artigo 7º da Lei de 75, se de facto é este o número 2 do artigo 7º que se pretendem referir. E para início de discussão, são as questões que tenho relativamente aos dois documentos. Obrigado. Sr. Vereador João Cordeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de ter uma ideia histórica das despesas desta proposta. Isto é, quanto é que o município gastou no plano de transportes dos 2 últimos anos anteriores e mais. Não vem aqui referido qual a previsão de verba para este ano e se elas efetivamente constam das grandes opções do plano, na medida como houve reduções significativas no orçamento, se esta verba está prevista nas grandes opções do plano, porque nada vem referido na proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador Frederico Almeida. Para esclarecer. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Começar pela questão da representação do município de Cascais nos Conselhos Gerais de Agrupamento de Escolas e dizer, desde já de uma forma muito frontal e direta, Sr. Vereador Clemente Alves, se quiser votar contra, vote contra, é uma decisão sua, não invente argumentos, não invente coisas que aqui não estão escritas e pergunte primeiro. Ou então vote contra só porque sim, sem razão nenhuma, porque as razões que invocou para votar contra não existem. Ou seja, os representantes que estão aqui indicados não são
escolhas aleatórias. São técnicos da Câmara Municipal de Cascais. São técnicos do Departamento de Educação. Portanto, não são escolhas sem se saber o porquê e que só representam, como deu a entender, algumas forças políticas. Não. As pessoas que estão indicadas como representantes do município não pertencem a nenhuma força política. São técnicos da Câmara Municipal de Cascais que trabalham na Divisão de Educação. E, portanto, eu próprio, enquanto vereador de Educação, não estou em nenhum conselho, não estou representado diretamente, obviamente tenho, e já tive a oportunidade de me reunir com todos os diretores de agrupamentos, e reúno-me e falo regularmente, mas a opção foi de ter técnicos desta Câmara diretamente, foi que está aqui a votação, e o que o senhor deu a entender foi exatamente o contrário. Portanto, não há aqui escolhas políticas, e quem está representado, se esta proposta naturalmente for aprovada, são técnicos da Câmara Municipal de Cascais. Quanto à questão que o Sr. Vereador Alexandre Sargento colocou sobre as alterações que teriam havido, a vereadora anterior, Copuladora da Educação, Ana Clara Justino, apenas estava no Conselho do Agrupamento de Alvide. Era o único no qual ainda havia uma representação. A política que foi seguida anteriormente também foi de haver maior representatividade da senhora vereadora noutros conselhos, que foi saindo porque se entendeu que o modelo e a forma mais prática e operacional era entrar os técnicos da Câmara Municipal de Cascais. E, portanto, é essa mesma política que seguimos e, portanto, o único agrupamento que era Alvide, eu optei por não estar, porque não fazia sentido. Perguntei se havia alguma razão específica para que a senhora vereadora ainda estivesse até à data das eleições neste agrupamento. Disseram-me que não, que era uma questão apenas porque a coisa tinha evoluído desta maneira. Eu disse, então não fazia sentido estar apenas neste agrupamento e, portanto, o entendimento foi este. É aqui a proposta que está a aprovação. Dizer também ao Sr. Vereador Clemente Alves que as juntas de freguesia poderão nomear um representante. Portanto, acho que isso é de salientar, porque obviamente estamos também a delegar, de alguma forma, competência, estamos a delegar representatividade nas juntas de freguesia. Aquilo que nós, Câmara Municipal de Cascais, temos como política e temos, obviamente, como prática de descentralizar competências, descentralizar a participação, está também aqui evidente. E, portanto, cada uma das juntas de freguesia agora decidirá, em cada caso, quem será o representante da mesma em cada um dos 11 agrupamentos do nosso concelho. Relativamente à outra proposta, Plano de Transportes 2013-2014, o Conselho Municipal de Educação ainda não teve ainda a oportunidade de se reunir neste mandato e também dizer que o Conselho Municipal de Educação não se reúne, não tenho agora aqui a data, mas já há algum tempo, mesmo no mandato anterior, esteve há algum tempo sem reunir. Portanto, obviamente, eu não me vou pronunciar por que razão é que o Plano de Transportes para o ano letivo em curso não foi aprovado anteriormente, a situação com que eu me deparei agora é que realmente ainda não tinha sido aprovado e, portanto, obviamente, tentei trazer com a máxima brevidade a proposta de Plano de Transportes para o ano em curso. É isso que aqui estamos a fazer, não há alterações face àquilo que eram os critérios anteriores, tranquilizar o Sr. Vereador João Cordeiro que as verbas em questão estão, obviamente, contempladas na SGOP e dizer que, obviamente, não tenho agora aqui os números à frente, mas terei todo o gosto de trazer o relatório com o investimento que foi feito no Plano de Transportes nos últimos 2 anos letivos. Para já é só. Obrigado. Muito obrigado. De qualquer das formas, se algum dos senhores vereadores que colocou a questão de conhecer algum impedimento sobre algum dos técnicos desta Casa para poder fazer parte de um Conselho Geral, façam o favor de o dizer e de propor que nós retiraremos o nome até apuramento desse impedimento que for aqui invocado por algum dos senhores vereadores. Sr. Vereador Clemente Alves, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada me foi esclarecido, naturalmente, não é? A proposta que aqui está em discussão não refere em momento nenhum a qualidade das pessoas que são aqui indicadas para representarem o município. Não diz que elas são técnicas municipais, nem especialistas em educação. Eu falo muito em saber agora, pela informação que o Sr. Vereador Frederico Almeida acabou de prestar, que o município tem tantos técnicos de educação quanto os que estão aqui indicados. Fico satisfeito com isso. No entanto,
quero dizer-lhe que a minha questão foi no sentido, a minha intervenção foi no sentido de sugerir a consensualização das diversas forças representadas nesta Câmara para as questões da educação. Essa foi a minha questão, foi o sentido da minha intervenção. Não foi a isso que me foi respondido. Muito obrigado. Sr. Vereador João Cordeiro. Era só pedir um esclarecimento ao Sr. Vereador Federico. Este programa, o plano de transportes, segundo entendi das suas palavras, foi enviado para o Conselho Municipal de Educação. Este é que não se pronunciou sobre ele. Foi isto que eu entendi das suas palavras. Agradeci um esclarecimento. Sr. Vereador Federico Almeida. Não, a questão não foi, ou eu me explicitei mal, ou o Sr. Vereador não interpretou bem as minhas palavras. Ainda não se reuniu, ou seja, este plano ainda não foi analisado, é igual ao anterior, portanto, o Conselho Municipal pronunciou-se mas ainda não foi enviado para o Conselho Municipal de Educação. Se o Sr. Presidente me permitir dizer também que o Sr. Vereador Clemente Alves, quer dizer, quer arranjar confusão, não sabe como e atira assim umas coisas para o ar. Quando diz, quer dizer, primeiro que todos os técnicos, folga saber que todos os técnicos estão aqui representados. Não, o Departamento de Divisão de Educação tem mais técnicos do que aqui estão. Dizer que folgava em saber. Sr. Vereador, se o Sr. Vereador não sabia quem eram os representantes que aqui estavam indicados, não vinha mal ao mundo por isso. Agora, antes de fazer juízos de valor e juízos de intenção, perguntava quem é que eram estas pessoas se não sabia quem eram. Eu não começava para aqui a fazer juízos de valor. E dizer que, não, afinal, já não foi bem isso que eu disse, e o que eu acho é que devemos consensualizar politicamente. Aqui não estamos a consensualizar nada politicamente. Aqui o que estamos a dizer é que a Câmara, felizmente, tem técnicos nas variedíssimas áreas e também na área da educação com muita qualidade e mais do que estar o vereador, independentemente de quem é o vereador em causa, indica estes mesmos técnicos porque também, obviamente, é uma mais-valia na relação com os agrupamentos. E, portanto, consensualizar politicamente quer dizer só se o Sr. Vereador, então, não confia nestes técnicos da Divisão de Educação, mas então que o diga claramente. Muito obrigado. Passemos então... Queria, Sr. Presidente. Espera aí, o Sr. Vereador ainda não lhe dei a palavra. Tenho ali o Sr. Vereador Alexandre Sargento a pedir a palavra primeiro, que lhe vou dar. Obrigado, Sr. Presidente. Solicitar que se confirme se vai ser corrigido os considerandos da proposta à referência ao decreto-lei. Dar uma sugestão, talvez não a tempo desta proposta, mas para propostas futuras, para que, de forma que o município fique sempre representado na totalidade dos seus representantes, ou seja, no número total dos seus representantes, e sendo isso possível nos regulamentos ou nos regimentos dos próprios órgãos, era conveniente, uma vez que existe, por vezes, em certos períodos do ano letivo, uma sobreposição de reuniões desta mesma natureza e havendo duplicação de pessoas em diferentes conselhos gerais, e as reuniões têm, regra geral, lugar ao final da tarde, a definição de suplentes. Ou seja, se fosse incluído nesta proposta a definição de suplentes, isso permitiria que o município estivesse sempre representado na plenitude dos seus representantes. Era uma sugestão que deixava, talvez não a tempo desta proposta, mas para futura proposta. E nesse sentido, também que ficasse aqui expresso, também na proposta, que não existindo ainda constituído o Conselho Municipal de Educação deste mandato, mas que a proposta será-lhe oportunamente remetida para recolher, mesmo que ainda a posterior, o seu parecer e que o mesmo será dado conhecimento deste órgão. Obrigado. Bem, em relação às questões colocadas, a primeira, obviamente, será feita uma revisão sobre as componentes legais e aquelas que estiverem incorretas serão corrigidas. A segunda é que, obviamente, será enviado para o Conselho Municipal de Segurança. A terceira é que não faz qualquer sentido estar a colocar o Conselho Municipal de Educação. A terceira é que não faz qualquer sentido estar a colocar suplentes. Isso é um processo que já decorre e decorre bem entre os próprios quadros da Câmara Municipal de Cascais, portanto, não tem essa necessidade. Sr. Vereador Clemente Alves, faça o favor. Eu pretendia apenas dizer que aquilo que tinha para dizer ao Sr. Vereador Frederico de Almeida já não vale a pena dizer-lhe, não é? O senhor não quer entender o sentido da minha proposta, por isso simplesmente. Pronto, obrigado. Sra. Vereadora Teresa Gago. Obrigada, Sr. Presidente. Aqui parece-me que a questão está irremediavelmente ligada ao próprio título da proposta, que é representantes do município de Cascais nos Conselhos Gerais.
de onde se depreenderia que era uma representação política e não apenas uma representação técnica. Portanto, penso que é nesse ponto que a política educativa da Câmara e as estratégias que são utilizadas no município para conversar e colaborar com os agrupamentos de escolas têm a ver com essa questão. Porque, sendo apenas uma representação técnica, há assuntos, de facto, de colaboração e que necessariamente o município poderá dar. Mas quando leio representantes do município, estarei à espera que seja a implementação ou uma articulação da política municipal de educação que é comum, ou há uma direção comum para todos os agrupamentos de escolas. Daí que, com estranheza, de facto, não tenha visto neste elencar de representantes do município um representante direto do vereador, representante político, entenda-se. Contrariamente ao que se verificava, e o Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida já explicou, mas que no mandato anterior haveria. Neste sentido, pergunto se há, de facto, alguma delegação de competências por parte do vereador ou de competências adicionais que confiram ou que ajudem a conferir poder de decisão a estes técnicos da Câmara Municipal, com todo o valor e todo o mérito, com certeza, que vão estar a representar efetivamente o município nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas. Muito obrigado. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra da CDU. Sra. Vereadora Teresa Gago, uma declaração de voto a favor. Faça favor. Não, Sr. Presidente, é porque nós abstivemos. Os vereadores do PS abstiveram-se. Então, vou repetir a votação, é porque estão a levantar o braço devagar demais e, portanto... Vamos então votar. Estamos a votar o ponto 11. Vamos então, atenção, senhores vereadores do Partido Socialista, vou pôr novamente a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 abstenções do Partido Socialista e um voto contra da CDU. Ponho agora em votação o ponto 12. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão todo o ponto. Sra. Vereadora Isabel Magalhães, faça favor. Votei favoravelmente estes pontos, efetuadas as correções, quer na proposta, quer remetido ao Conselho Nacional, ao Conselho Municipal, ainda que a posteriori, para conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora, ponho em discussão todo o ponto de habitação e desenvolvimento social e depois poderemos votar separadamente alguns dos subpontos, assim for entendido pelos seus vereadores. Está em discussão o ponto de habitação e desenvolvimento social. Não tendo inscrições, penso que posso votá-los em conjunto. Também não tenho oposição. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado. É só sobre o seguinte. Foi-nos aqui disponibilizado um projeto de regulamento de acesso ao Programa Municipal de Habitação Social. Eu gostava de saber se isto é apenas um projeto ou se está efetivamente em vigor. Muito obrigado. Ou se há um regulamento em vigor. Sr. Vereador Frederico Almeida. Certamente que está em vigor, que não estamos aqui a apresentar nada de novo. Perguntava qual era a proposta que o Sr. Vereador está a referir, o número da proposta em questão. Isto é genérico. Não, isso é o regulamento está em vigor já há 2 anos e que foi alterado no final do ano passado e está em vigor. Portanto, então, está em vigor? É o projeto de regulamento. É o nome. Chama-se projeto de regulamento. Não, até à sua discussão e votação era projeto de regulamento, mas como disse o Sr. Vereador, já foi votado. Sim. E aqui não está a ser regulamento alterado. Em vigor, é o regulamento em vigor. Aqui não está nenhum ponto relacionado com o regulamento, mas sim da aplicação do mesmo. Vou então votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora na comunicação um parecer prévio também, que coloca a discussão. Estou no ponto 20.
Ponho então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção da CDU. Tenho agora também no ponto diverso a apresentação do plano de auditorias a executar. Penso que este não tem votação, mas é para conhecimento dos seus vereadores. Sra. Doutora Ivone, este ponto 21 não tem votação, é só para apresentação. Muito obrigado. Portanto, está apresentado. E também para informações, dá-se informação sobre a decisão do júri do Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes Graça, também o Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Provisional 2014 da Empresa Municipal Cascais Próxima, assim como dos comunicados aos órgãos de comunicação social. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é o momento oportuno precisamente sobre o Plano de Atividades e Instrumentos de Gestão Previsionais para 2014. Da Cascais Próxima. Cascais Próxima, exato. Eu gostava de, em primeiro lugar, manifestar a minha satisfação pelo facto da Cascais Próxima ter apresentado um plano de atividades que é claro e que permite visualizar os objetivos para 2014. Acho que comparar este documento com o documento que foi distribuído pelo Executivo quando da apresentação das grandes orientações do plano e do orçamento da Câmara, é evidente que este documento é mais um documento das grandes opções do plano e do orçamento propagandístico do que um documento técnico de suporte ao plano de atividades. Gostava, e basta referir, que enquanto que as vendas da Cascais Próxima são da ordem dos 7.338.000 euros, as receitas da Câmara são de 165 milhões de euros, portanto, o que justificava claramente um documento com outro tipo de profundidade. Eu gostava de realçar o seguinte: a Cascais Próxima tem um único cliente, pelo menos é o que eu consigo ler da documentação disponibilizada, que é a Câmara Municipal de Cascais, que por acaso é o seu acionista a 100%. Há aqui uma... Pronto, que é o seu acionista... O Partido Socialista era 60-40. Sr. Presidente, deixe-me fazer a minha análise, pronto, ok, mas que, por acaso, a Cascais Próxima apenas presta serviço à Câmara Municipal de Cascais. Continuo sempre a compreender muito bem como é que são adjudicados pela Câmara serviços da Cascais Próxima. Não consigo identificar se estão assumidos e se estão garantidos procedimentos concorrenciais e, portanto, também de transparência entre as duas estruturas. Este plano de atividades baseia-se num contrato de prestação de serviços de manutenção e conservação do espaço público a celebrar. Portanto, gostava de saber se este contrato de prestação de serviços no qual se suporta este plano de atividades já foi celebrado na medida que estamos praticamente no final do ano de 2013. O valor da faturação da Cascais Próxima passa de 12.371.000, verificado em 2013, para 7.338 milhões de euros. Isto é, há uma redução de cerca de 5 milhões de euros na atividade da Cascais Próxima. Na minha análise, posso estar enganado, mas isto só se justifica apenas pelo facto de 2013 ter sido o ano eleitoral e em que seria, portanto, importante para ganhar as eleições uma atividade da Cascais Próxima claramente desajustada das necessidades do Conselho. A gestão de Cascais Próxima é definida, na minha análise, tem sido definida pelos interesses eleitorais do Executivo Camarário. A estimativa da prestação de serviços é de um decréscimo de 40,69. Isto é, de um ano para o outro, há uma redução de 40,69. É óbvio que o
o atual Executivo já interiorizou que o ano vai ser um ano muito difícil. Afinal, a Troika está-nos a condicionar, contrariamente ao que era anunciado no período eleitoral. A redução da massa salarial é de 0,5%. Isto é, há uma redução da atividade de 40,69%, há uma redução do número de trabalhadores de 2% para cumprir a lei e uma redução de massa salarial de 0,5%. Como é que se resolve o problema? O problema, segundo o consegui obter deste plano de atividades, resolve-se da seguinte forma: através do aumento das receitas dos parcómetros. Isto é, o total de receitas dos parcómetros previstas é de 1,936 milhões de euros. Continuo sem compreender como é que um ativo tão importante da Câmara foi transferido para a Cascais próxima, para a empresa municipal. Qual o interesse desta transferência de ativos? Para além disso, o aumento dos reboques e dos bloqueios, que se conta com mais 20%, que irá resolver, permitir praticamente a manutenção da massa salarial, ainda que com uma redução da atividade superior a 40%. A esta redução de faturação há, contudo, um aumento de mais de 25,6, isto é, 144.278 mil euros, de custos financeiros, resultante de um aumento da dívida da Câmara Municipal de Cascais de cerca de 4,5 milhões de euros, atingindo em 2013 15,476 milhões de euros. E estamos a falar de financiamento de curto prazo. É óbvio que a Câmara, aqui começa-se a perceber um pouco melhor porque é que existe esta empresa, porque a Câmara nunca poderia financiar-se a curto prazo em montantes desta ordem. Com custos, e estes 15.476 geram uns custos financeiros de 707.759 mil euros. Afirmar-se que a Câmara Municipal de Cascais cumpre a lei dos compromissos, efetivamente, é pura ficção. A Cascais próxima é utilizada pelo Executivo para esconder dívida da Câmara Municipal de Cascais. O resultado líquido previsional para 2014 é 52% inferior ao de 2013, isto é, 27.447. Realço o texto da página 16 do documento. O resultado de exploração previsto, positivo, cumpre as exigências legais de consolidação financeira previstas no capítulo 15 do artigo 62 da Lei 50/2012, de 31 de agosto, não sendo necessária a realização de uma transferência financeira a cargo do acionista Câmara Municipal de Cascais, na proporção respectiva da participação social, com vista a equilibrar os resultados operacionais do exercício. Portanto, ainda temos que agradecer à gestão o facto de não ser necessário transferência, aumento da participação social. Como se os cerca de 2 milhões de receitas dos parcómetros não fossem receita efetiva da Câmara Municipal de Cascais. Nesta perspectiva, tenho muita dificuldade em compreender a existência de uma empresa, que é claramente uma empresa parasita, cuja existência nada justifica, exceto para permitir fazer política à custa dos dinheiros dos municípios de Cascais. Muito obrigado. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Eu queria também cumprimentar pela qualidade desta apresentação, efetuada para Cascais próxima, e perguntar se esta previsão do decréscimo dos 40,69% nas prestações de serviço das atividades core da empresa que decorrem da diminuição ou da previsão da diminuição das prestações de serviço efetuada à Câmara. Eu gostaria de perceber o porquê e que toda a análise desta situação da Cascais próxima, como aliás de outras empresas municipais, acho que devia levar-nos a fazermos uma reflexão
sobre, de facto, a necessidade ou não necessidade e utilidade ou não utilidade das variadas empresas municipais do universo camarário e que desde já convido e peço se o Sr. Presidente não promoveria, nem que fosse uma reunião privada em que pudéssemos politicamente todos discutir essa matéria e ser informados sobre os vários aspectos. Muito obrigada. Muito obrigado. Em relação ao Sr. Vereador João Cordeiro, é uma declaração política, nem sequer é inovadora, portanto não vou me pronunciar. Em relação à Sra. Vereadora Isabel Magalhães, dizer que temos toda a abertura para fazer essa reflexão, sendo que já reduzimos e muito, e estamos neste momento no cumprimento naquilo que a lei nos obriga em relação às próprias empresas municipais. Dizer também que essa redução era bom que os seus vereadores analisassem outros anos e não só o ano anterior, portanto pudessem analisar outros anos e, de facto, o que caracteriza a Cascais Próxima é uma variação substantiva em relação às receitas que verifica em cada um dos exercícios que passou. E, portanto, dito isto, também estou informado de que, afinal, o ponto das auditorias tem que ser votado e, portanto, eu colocaria o ponto em votação. É o ponto 21. Era só da apresentação, era a informação que eu tinha, mas não. Exige votação. Pelo que eu coloco a votação, Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Da Cascais Próxima, e o Sr. Presidente tinha-se manifestado e eu gostava de lhe responder, se fosse possível. Mas eu não lhe respondi a nada, portanto não tem necessidade. Esse ponto está terminado. Não, e eu agora só queria perguntar se os números que eu votei aqui são errados. Alguns deles são completamente errados. Estão todos ao contrário. Não, o senhor está a ler, portanto, o senhor tem que falar com a pessoa que lhe escreve os textos para ela ser mais técnica, mais competente na forma como escreve os textos ou na forma como faz a análise. Dito isto, passamos então à votação, ponto 21. Quem vota contra? É a apresentação de um plano de auditorias a executar. Há pouco fizemos a discussão, mas não havia votação. Chega-se à conclusão que se tem que votar. Portanto, é isso que eu estou agora a fazer. Não houve discussão porque eu fui à casa. Quem vota contra? Sr. Vereador, já discutimos o ponto. Não se inscreveu na época, agora não vou andar para trás. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 2 abstenções do Ser Cascais e da CDU. Passo a ler a aprovação da minuta da ata, que, nos considerandos, é exatamente igual às anteriores, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75/2013, 12 de setembro, as atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final das sessões ou reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos membros presentes, sendo assinadas após aprovação pelo Presidente e por quem as lavrou. Nesse sentido, proponho que a Câmara Municipal aprove a minuta da data número 31, 2013, de 23 de dezembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado e um resto de bom dia. Sr. Presidente, permita-me que faça, fora da reunião, da ata... Desculpe, Sr. Vereador, não percebi... Permite-me que faça uma pequena intervenção fora da... Agora já não, já terminamos a reunião de Câmara, fará na próxima. Muito obrigado. Sr. Presidente, era apenas para desejar umas boas festas e umas boas entradas. Muito obrigado. Muito obrigado. Também penso que é extensivo a todos. Boas festas também. Era esse boas também entradas. o sentido da minha... Eu também, evidentemente. A todos. Desejam a todos umas boas festas e umas boas entradas do próximo ano. Muito obrigado.